Este é um gráfico que mostra a dívida nacional dos Estados Unidos da América ao longo do tempo. Olhando para ele, você vai ver que o valor está bem acima de 30 trilhões de dólares, o que é absolutamente insano. Mais preocupante, esse aumento não mostra sinais de desaceleração e só cresce mais. Só de 2023 para 2024, a dívida aumentou em 64 bilhões de dólares por dia e 1 trilhão de dólares a cada 100 dias. Agora, o que tudo isso significa? Porque à primeira vista, quero dizer, isso parece catastrófico e algo prestes a implodir. Mas será que é realmente o caso? Bem, a verdade é que o valor real da dívida não importa tanto, pelo menos historicamente, mas sim uma métrica melhor para se considerar. É a relação dívida, produto interno bruto. Se analisarmos um gráfico disso, na verdade não é tão bom assim. A relação está acima de 100%, indicando que a dívida supera a atividade financeira da economia. Isso, obviamente, não é o ideal, e se olharmos para os pagamentos de juros da dívida nacional, ela subiu de 345 bilhões de dólares em 2020 para 659 bilhões em 2023. O Escritório de Orçamento do Congresso prevê 892 bilhões para 2024, superando pela primeira vez até o nosso exército, que já é altamente financiado. Como os pagamentos de juros também são a parte que mais cresce no orçamento federal, é só uma questão de tempo, até que eles absorvam a maior parte do orçamento do governo, o que está previsto para acontecer até 2051. Como chegamos aqui? Como a maior economia da história deixou sua dívida descontrolar? Responder é complexo, pois isso foi formado ao longo de séculos, com várias decisões econômicas, políticas externas e de infraestrutura. Para destacar os momentos históricos que moldaram o cenário financeiro do país, podemos começar do início. Primeiro, é importante entender os tipos de dívida dos Estados Unidos. Existem basicamente dois tipos: a dívida pública, em que o governo vende títulos, notas e bônus do Tesouro para investidores externos, inclusive governos estrangeiros. Há também a dívida intragovernamental, originada de programas do governo como Previdência Social, Medicare e fundos de aposentadoria. Agora, voltando à história, um gráfico da dívida dos Estados Unidos da América em relação ao produto interno bruto desde sua fundação destaca alguns momentos-chave. A dívida pública dos Estados Unidos da América teve início com o endividamento federal na Guerra Revolucionária Americana após 1776. Alexander Hamilton, um dos pais fundadores e primeiro secretário do Tesouro, unificou dívidas federais e estaduais, totalizando cerca de 77 milhões de dólares na época, o equivalente a 26 bilhões hoje, conhecido como Compromisso de 1790. Essas políticas criaram as bases do sistema financeiro moderno dos Estados Unidos da América, estabelecendo credibilidade federal e emissão de títulos públicos. Nos 70 anos seguintes, o governo reduziu a dívida com tanto sucesso que em 1835 os Estados Unidos da América a quitaram totalmente. A única vez em sua história com dívida nacional zero durou só 2 anos. No entanto, quando a Guerra Civil estourou na década de 1860, a dívida aumentou drasticamente, de cerca de 65 milhões de dólares para quase 3 bilhões ao final do conflito, um aumento insano de 4.000%. O custo da guerra resultou em novos impostos, como o primeiro imposto de renda dos Estados Unidos da América, e ampliou os empréstimos do governo federal, criando um precedente para financiar conflitos futuros por dívidas. No século XX, isso ocorreu com grandes empréstimos para financiamento. A Primeira Guerra Mundial aumentou a dívida para cerca de 25 bilhões em 1919. Olhando para trás, foi uma pequena mudança, pois a dívida disparou na Segunda Guerra Mundial, com gastos de cerca de 260 bilhões em 1945, ultrapassando 100% do produto interno bruto, algo inédito. No entanto, apesar da alta dívida, o crescimento econômico do pós-guerra foi robusto e, em parte, gerenciado com sucesso ao impulsionar a economia por meio da expansão industrial e do consumismo. Com o tempo, embora a dívida real tenha se mantido estável, a relação dívida-produto interno bruto caiu com a expansão da economia, o que realmente importa, mas que, se quisermos ir ao ponto onde tudo saiu do controle,
devemos olhar para os anos 80, com as políticas econômicas do presidente Ronald Reagan, também conhecidas como a famosa Reaganomics, que de muitas formas ainda persistem hoje. Os resultados da Reaganomics ainda são debatidos. Para dizer o mínimo, os apoiadores apontam para o fim da estagflação, o crescimento mais forte do produto interno bruto e uma revolução empreendedora nas décadas seguintes, enquanto os críticos destacam o aumento da desigualdade de renda e a redução da mobilidade econômica, que ficaram conhecidos como o fracasso da economia do trickle-down. Não importa a sua opinião, uma coisa é certa. Nos 8 anos de presidência de Reagan, a dívida nacional triplicou de 900 bilhões em 1980 para 2,7 trilhões de dólares em 1989, revertendo a tendência pós-Segunda Guerra de queda em relação ao produto interno bruto. Isso marcou o início da expansão da dívida moderna, agravada por altos gastos militares e menor arrecadação fiscal. A manutenção de déficits anuais levaria à crise irremediável que vivemos hoje. Isso nos leva ao salto de 2008 durante a Grande Recessão, causada pelo estouro da bolha imobiliária e pelos empréstimos subprime. O governo dos Estados Unidos da América respondeu com grandes estímulos à economia e resgates de instituições financeiras consideradas grandes demais para falir. Programas como o de alívio de ativos problemáticos e a Lei de Recuperação e Reinvestimento de 2009 elevaram bastante a dívida federal. No fim de 2007, a dívida federal dos Estados Unidos da América era de cerca de 9 trilhões de dólares, cerca de 63% do produto interno bruto. No fim de 2009, ela era de 14,5 trilhões, equivalentes a 83% do produto interno bruto, o que foi um aumento incrivelmente significativo. E nem estamos contando os efeitos colaterais que permaneceram depois disso. Anos depois, para contextualizar, o estouro da bolha.com aumentou só de 55% para 60% entre 2001 e 2004, e finalmente isso nos leva até hoje, ou pelo menos ao passado bem recente, onde, se você olhar de 2020 a 2024, continuou disparando. Os motivos para isso são óbvios. Houve uma pandemia, crise econômica, desemprego em massa e cheques de estímulo para todos os americanos, e inúmeros resgates para empresas consideradas grandes demais para falir, resultando em trilhões de dólares gastos pelo governo. A relação dívida total, produto interno bruto saltou de 106% em 2019 para 126% em 2020, marcando um dos aumentos mais rápidos da história moderna. Novamente, não estou aqui para criticar essas políticas ou algo assim. Quero dizer, ninguém poderia ter planejado isso. Não dá para discutir a dívida sem considerar esse contexto. Hoje, ela já passa de 35 trilhões de dólares, chegou ao ponto em que sabemos que ela só vai aumentar ainda mais. Como eu disse, o que tudo isso significa? Na verdade, nada disso significa algo. De certa forma, obviamente, isso é importante, mas só mais ou menos. Deixe-me explicar em relação à dívida. Teoricamente, não importa o quão fundo entrem nisso. Se as pessoas estiverem confiantes, eles vão pagar. Eles sempre pagam vendendo títulos do Tesouro para investidores individuais e institucionais globalmente. É isso que importa. Você talvez já tenha ouvido a expressão fé e crédito plenos, pela qual os Estados Unidos são conhecidos no mundo todo. É disso que ela realmente se trata. Desde sempre, na verdade. Os Estados Unidos sempre foram um investimento tão forte e seguro que sempre há compradores dispostos. A América sempre foi um investimento tão seguro que pode vender títulos a juros baixos. Às vezes, a dívida fica ainda mais barata que a inflação, tornando-a praticamente gratuita. A estratégia deles é vender promessa de pagamento futuro para obter dinheiro imediato e investir na economia, na expectativa de crescer o bastante para cobrir os juros da dívida ao pagá-la. Espero que isso tenha sido claro para os investidores. Eles receberiam juros nominais, mas se a inflação superar a taxa, seu poder de compra cai. Eles aceitam uma perda certa em troca da segurança e liquidez dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América. Cobranças de dívidas têm limites, por isso, os Estados Unidos da América podem planejar o pagamento com décadas de antecedência. Esse é o poder do sistema de plena fé e crédito. Agora, se os Estados Unidos da América, digamos, quase dão calote em sua dívida a cada ciclo eleitoral,
as pessoas podem começar a ficar mais hesitantes, tornando a dívida mais cara e insustentável. Se a confiança dos investidores na dívida dos Estados Unidos da América cair, as taxas de juros sobem. E isso pode virar uma bola de neve em que as taxas continuam subindo. O governo só consegue acompanhar imprimindo mais dinheiro, o que pode causar inflação e outras consequências, criando um ciclo vicioso. E nós realmente já vimos isso em lugares como a Argentina, onde ninguém emprestaria dinheiro para a Argentina sem impor restrições severas sobre como o governo argentino gastaria esse dinheiro. Quando a Argentina deu calote várias vezes em empréstimos exigindo pagamento em dólares e não em pesos que poderiam ser impressos, acabou na situação atual, onde ninguém quer mais emprestar dinheiro ao país. Esse não é um risco para os Estados Unidos, porém, porque eles nunca deixaram de pagar sua dívida e basicamente nunca vão dar calote nela. Se ocorrer, será por decisão política, não econômica. O único exemplo claro que conheço de crise nacional por dívida na própria moeda é a França em 1926, e essa história é extremamente complicada. Agora, mas por que continuamos assumindo novas dívidas? Temos que pegar 1 trilhão emprestado só para pagar 1 trilhão em juros, o que sempre aumenta nossos custos. Então, qual o sentido disso? Na verdade, há vários motivos, e vou começar pelos mais diretos. O principal motivo é o governo usar isso para quitar dívidas vencidas, de forma direta. Isso é basicamente uma estratégia para continuar financiando as operações em andamento, sem precisar quitar toda a dívida de uma vez só. A segunda coisa é que os Estados Unidos continuam operando com déficit orçamentário, ou seja, gastam mais do que arrecadam em receitas. Eles precisam pegar dinheiro emprestado para cobrir a diferença. A terceira questão é financiar investimentos em infraestrutura, educação, pesquisa e outros serviços públicos para impulsionar o crescimento econômico de longo prazo. Acredita-se que o crescimento futuro aumentará a arrecadação, facilitando a gestão da dívida. É aqui que a situação fica interessante. Um dos principais motivos da dívida dos Estados Unidos é que muitos desejam possuir títulos americanos. Se os Estados Unidos da América não tivessem dívidas, a economia mundial seria desestabilizada, pois não haveria esse grande grupo de instrumentos financeiros considerados o investimento mais seguro disponível no mercado. Os Estados Unidos não vão quitar toda a sua dívida, pois ela sustenta o sistema bancário e o comércio global. Eles querem continuar endividados? É bem diferente de uma pessoa estar endividada. Lembre-se, eles têm a moeda de reserva mundial, o que é uma grande vantagem para eles. Quitar toda a dívida reduziria a circulação global do dólar americano. Isso deixa o comércio internacional e o sistema bancário menos seguros, pois o dólar é uma moeda muito confiável para guardar fundos e fazer transações. Sem o dólar, o comércio se torna mais arriscado, e um comércio mais arriscado significa menos comércio, e menos comércio resulta em uma qualidade de vida inferior para muitas pessoas no mundo. Você também deve considerar o que ocorre se os políticos tentarem reduzir a dívida, pois como isso aconteceria? Cortar gastos é intuitivo, mas diminui a qualidade de vida do país. Você corta programas de assistência social para que as pessoas em situação de pobreza fiquem ainda pior? Cortar gastos militares arrisca a segurança nacional. Cortar subsídios em indústrias críticas pode causar turbulência econômica, entre outros riscos. Aumentar impostos não é popular, pois ninguém quer pagar mais sem receber algo em troca. Você não pode aumentar os impostos e oferecer os mesmos ou até menos benefícios e esperar ser reeleito só porque a dívida diminuiu. As pessoas simplesmente ficarão mais infelizes, sem contar que isso também teve um impacto negativo na economia. Os cidadãos terão menos dinheiro sobrando para gastar em bens de consumo. Empresas que pagam mais impostos contratam menos, investem menos no crescimento e assumem menos projetos de pesquisa. Aumentar impostos tende a desacelerar a economia e reduzir receitas fiscais futuras. Então, quando você paga a dívida sem simplesmente imprimir mais dinheiro, você ou piora a economia ou piora a vida das pessoas. Essas medidas não são populares e podem levar à derrota em uma eleição. Considere também as dívidas reais, como mencionei antes, dívida pública e intragovernamental. Se quisermos analisar mais a fundo, dividiríamos a dívida assim. A dívida pertence a investidores americanos, instituições e fundos que possuem títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América via 401 CAS IRAs, fundos de pensão, fundos mútuos ou investimentos diretos.
Esses correspondem a 30 a 40% dos pagamentos de juros. Parte da dívida pertence a agências governamentais, como Previdência Social e Medicare, responsáveis por 20 a 25% dos juros. Ainda, a dívida com estrangeiros, como outros países, que respondem por 30 a 35% dos pagamentos de juros, e o restante é simplesmente mantido pelo Federal Reserve. No geral, a maioria dos juros fica com americanos. Só 1/3 sai da nossa economia. Então, dito tudo isso, quando as coisas ficam realmente perigosas ou, em outras palavras, quando o governo realmente corre o risco de uma crise, já sabemos, o valor da dívida, seja 10, 35 ou 50 trilhões, não importa tanto. O essencial é manter os pagamentos de juros. E aqui está o melhor. Enquanto a dívida nacional for em dólares, ela sempre poderá ser paga. O Tesouro pode criar mais dinheiro para quitar dívidas. Claro, há consequências se eles fizerem isso, e consequências ainda mais graves se não fizerem. Mas no final das contas, basicamente sempre é possível. Estamos contraindo mais empréstimos do que conseguimos pagar? É sempre uma pergunta inteligente a se fazer, mas por enquanto, isso não é realmente um problema. Vamos supor, porém, por um instante, que os Estados Unidos realmente deem calote em sua dívida. O que realmente aconteceria agora? Isso não seria semelhante à hiperinflação da República de Weimar, pois lá havia dívida em moeda estrangeira. Isso foi agravado pela necessidade de pagar reparações do Tratado de Versalhes, que eram em grande parte denominadas em moedas estrangeiras, como a libra esterlina e o franco francês. Para realizar os pagamentos, o governo de Weimar imprimiu muito marco alemão, causando sua desvalorização. Isso causou hiperinflação, pois o marco perdeu valor, mas o governo precisava de moeda estrangeira para cumprir obrigações. Para os Estados Unidos, a manifestação seria diferente, mas não se engane, seria literalmente devastador para o mundo inteiro. Ainda assim, todo o cálculo e a avaliação financeira compara investimentos aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, porque eles são considerados livres de risco. Invalidar essa suposição central seria remover a base de todo o sistema financeiro. A onda de choque seria mais do que devastadora. A reputação dos Estados Unidos pela plena fé e crédito deixaria de ser verdadeira de repente. É difícil afirmar o que aconteceria, pois ninguém sabe ao certo, já que isso nunca ocorreu antes. Mas se eu tivesse que chutar, os Estados Unidos não conseguiriam mais pegar dinheiro emprestado com as taxas de juros baixas que tem hoje, então custaria mais caro pegar dinheiro emprestado. Isso levaria a cortes nos serviços públicos, aumento de impostos ou ambos. Os funcionários do governo não seriam pagos, benefícios sociais de todos os tipos, como programas para veteranos ou a Previdência Social, não seriam pagos. O governo não pagaria contratos de manutenção de rodovias, o desemprego pelo menos dobraria e tudo encareceria. A classificação de crédito dos Estados Unidos da América seria rebaixada, a confiança no dólar despencaria e a confiabilidade dos Estados Unidos da América no cenário global seria questionada, levando a uma perda de influência. Isso poderia levar a ganhos incríveis para a validade do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e talvez até colocar a China em um papel semelhante ao que os Estados Unidos da América ocupam atualmente. Isso paralisaria as economias do Ocidente e causaria graves crises financeiras a curto e longo prazo. No fim, tudo depende da duração do calote do governo, pois essa é a diferença. Durar uma semana em vez de um mês ou mais pode significar trilhões de dólares e milhões de empregos perdidos. Mas ainda assim, seria extremamente caro se isso acontecesse, independentemente de quanto tempo durasse. Em 2011, por exemplo, os Estados Unidos quase deram calote na dívida pública por atrasos no aumento do teto da dívida. É o valor máximo que o governo dos Estados Unidos da América pode pegar emprestado para pagar contas e financiar programas. O atraso causou o primeiro rebaixamento da classificação de crédito dos Estados Unidos. Esse desastre, que nem foi um calote real, causou perda de bilhões de dólares. No fim das contas, do pico de fechamento do Standard e Poor's 500 em 2011 no final de abril, até o seu ponto mais baixo de fechamento em outubro. O índice caiu quase 20% em preço, e entre 22 de julho e 8 de agosto, as ações globais recuaram, em média, 13%. Novamente, isso não foi um calote, mas apenas um rebaixamento de crédito no final das contas, já que a dívida continua disparando em trilhões e eventualmente vai chegar a 200%
do produto interno bruto, será interessante ver se surgirão mudanças disso. Definitivamente parece assustador quando olhamos de imediato, então, quem sabe o que vai acontecer? Obrigado por assistir.